eu acho que é impossível repor o Ares com somente um jogador. Não vai chegar um jogador no mesmo ritmo e nível do Ares. Então você vai precisar contratar, de repente, 2, 3, uns 2 pontas, um meia criativo para suprir a ausência de um jogador. Cara, o Ares foi provavelmente a melhor relação custo-benefício do futebol brasileiro. Absurdo. Em sei lá quanto tempo, assim. Foi bizarro. Vamos por partes, né? Começar por posição e, obviamente, dentro da realidade do clube. É óbvio que eu acho que o Fluminense precisaria de um lateral esquerdo melhor, por exemplo, mas já tem 2 laterais com contrato, não vai existir. E relativamente no mesmo nível. Dá pra levar. Mas, assim, zagueiro é completamente urgente, já era urgente antes, agora teve confirmada a lesão do Inácio também de 6 a 8 semanas até, de fato, voltar a jogar. E não é a primeira vez, ele chega no Fluminense, faz uma boa partida, se lesiona, fica um tempo fora, volta, joga 2, 3 jogos, se lesiona de novo. Então, é um atleta que claramente já dá pra... não dá pra contar até pro restante da temporada que ele não vai se machucar de novo. Então, já é urgente uma contratação. Já seria sem ele, porque apesar do Freitas ter se destacado muito lá no Mundial, pra mim, foi a maior surpresa do Mundial, né? Não confio também. Não dá pra achar que aquilo é jogador que joga bem 1, 2, 3 vezes e eu continuo sem confiar. E foi uma situação bem específica, né? Você enfrentar os adversários com esse alto nível, você mantém um nível de concentração, é diferente. Você sabe que tem um holofote, tem uma motivação diferente. E aí você jogando quarta, domingo, você perde o nível de concentração, são condições, cenários diferentes e que impedem ele... Tem uma fala muito boa do Klopp que é assim, é impossível manter meu atleta motivado por 70 jogos na temporada. Não tem discurso que eu possa fazer 70 vezes na temporada que ele vai achar que aquele jogo é de fato mais importante. Por mais que seja o jogo mais importante, né? É muito difícil isso. Mas assim, zagueiro é indiscutível que precisa de reforços, senão o Fluminense cai na necessidade de utilizar Thiago Santos e Manuel, que são atletas já estão completamente abaixo até do restante do elenco. Quando você vai pro meio campo, até então, não teria necessidade de reforços na primeira fase ali do meio campo, digamos assim, só que já está sendo a notícia também de negociação do Martinelli, uma possível negociação do Bernal também, e aí já preocupa também pro torcedor. Mas até então era uma área do campo ali com boas opções. Aí do meio para frente é praticamente quase que uma renovação completa. O Fluminense sempre foi completamente dependente do Ares. E aí acho que o principal motivo dessa demora nessa janela agora, que era para ser a janela completamente contrária, tem que ser uma janela extremamente rápida para você resolver, porque no final de agosto já tem oitavas de Sul-Americana, já tem Copa do Brasil daqui a 1, 2 semanas. Essa semana agora? Então, nessa própria semana. Mas acho que é muito por conta do investimento do começo de temporada. O tiro errado, digamos assim, em algumas contratações que não vieram para ser titular absoluto, como você falou da necessidade do Flamengo de ser o cara que vai tomar a contraposição, o Fluminense não fez nenhuma contratação que é o titular absoluto. Eu acho que isso pesa muito para esse próximo investimento. Assim, o Fluminense não tem mais margem para trazer um atleta que não seja dono da posição, principalmente do meio para frente. Se não fosse a volta do John Kennedy, seria ainda mais escasso ainda de centroavante, então também teria que ir no mercado atrás de um centroavante. Agora eu acho que não é a principal prioridade, porque querendo ou não tem os 3, e a gente sabe que o Fluminense não pode se dar o luxo de trazer um quarto e deixar outros 3 encostados ganhando um salário alto, por exemplo. O Fluminense tem que saber trabalhar bem isso. E aí eu acho que as extremidades do Fluminense, ponto direito e ponto esquerda, junto com o zagueiro, eu acho que é o principal dessa janela. Só que assim, tem que ser um cara que chegue e jogue. É aquilo, toda contratação... Você não acha que meio armador, não? Camisa 10, nesse momento? Aí essa é uma grande questão. Sim e não. Porque, assim, é o sim e se o Renato for utilizar. Porque o Renato, mesmo com o Ganso disponível antes do Mundial, por exemplo, em vários jogos ele preferiu jogar com os 3 homens meio campo, mesmo que fossem os 3 homens marcando mais à frente e pressionando mais. E eu acho que pela dificuldade do mercado, vai ter uma preferência em achar um cara que vai jogar na ponta direita mesmo para a vaga do Ares e depois vai pensar nesse camisa 10. Mas claro que também precisa de um camisa 10. Ele faz questão de usar o 10 porque ele não tem hoje um cara em boa condição. Ele não confia no Ganso, isso está muito claro. E nem e não é dele, assim. Ele passou por aquele problema, chegou depois de todo mundo para começar a treinar. Eu diria que as grandes necessidades do Fluminense são pelo menos 2 pontos.
E os aquela zagueiros... história que você falou, de preferência os caras que chegam e jogam. Não sei se vai conseguir esse perfil. 2 pontas, um meia de criação e um zagueiro. Aí, mas mais um centroavante, é o que tu falou, pô, já trouxe o João Kennedy de volta, basicamente pra tentar suprir aquela lacuna. É o artilheiro dos sonhos? Não é. Mas você vai ter 3 jogadores pra ver se um encaixa. E nem tem a característica de ser artilheiro, né? Porque nem tem, não tem números pra isso. Tem gols decisivos, mas não tem números como o Cano teve nas 2 temporadas. Vai tentar ali meio que um revezamento. Um dia vai jogar o John Kennedy, ele vai decidir um jogo. Aí, de repente, o Germancano retoma um ritmo melhor, mete gol. De repente, o Everaldo entra no abafa, como foi contra o Sport, mete um gol no finalzinho. A questão do 10 é que, assim, é óbvio que necessita de uma contratação de um 10. Só que o Renato consegue montar um time sem esse 10. Mas ele não vai conseguir montar um time se não tiver um ponta direita e um ponta esquerda que decida jogo. Entendeu? Então você colocaria os pontas na frente do 10. Dentro da situação que o Renato não vai conseguir montar um time sem ter uma reposição, obviamente que não vai ser igual, mas próxima, que performe minimamente bem junto com o Ares, que também já não vai ser o Soteldo, por exemplo. E eu acho que ele não vai ter nem opção de conseguir nem montar um time inicial, um esboço de ideia, se ele não tiver esses 2 extremos para de fato ser o titular absoluto desse jogo. O Fluminense, assim, joga o Serna num jogo, aí o Keno não fica nem no banco, e entra o Canóbio. No outro jogo, joga o Canóbio, o Serna não fica nem no banco, e eu até me perco, assim. O melhor é sempre quem tá de fora. É isso, basicamente, se num jogo o cara é titular e joga bem uma partida, outra mal, na outra não tá nem no banco, nem relacionado. Tem o Riquelme, que tava jogando muito bem no começo do ano, mas teve a lesão do joelho pra voltar, pra tentar encaixar ali também. No meio campo, tem o Lescano, que já jogou acho que umas 10, 12 partidas, mas não convenceu em nenhuma. Dentro do padrão de contratação do Fluminense, é um cara de um investimento razoável, não foi uma contratação barata. É um cara que não é tão novo, já tinha 2, 3 temporadas como titular absoluto no Paraguai. Eu sei que é outro contexto, é outra liga, mas assim, é um cara que precisava ter mostrado já algum futebol nesse momento. E tem o Lima também, que é aquilo, né? O Lima é o motorzinho que tenta resolver todos os problemas do Fluminense e é o que jogou de meia, né, na última partida, que utilizou ali os 3 volantes, mas o Lima era o que saía mais, o Lima era o que dobrava na marcação mais lá na frente. Então, assim, ele tem outras opções no elenco para compor uma necessidade do jogo ali. E aí ele consegue armar o time com essas opções. Mas sem um ponta direita e um ponta esquerda que, de fato, agregue valor e decida jogo e faça gol, ele não vai conseguir montar o time. Você não acha que é um problema criativo? Porque, assim, eu sinto que o Fluminense tem essa dificuldade de ser criativo. Isso antes da Copa do Mundo de Clubes e na Copa do Mundo, pra mim, ficou escancarado, principalmente... Aí a verdade dói, porque... Nos jogos em que o Fluminense precisava ser protagonista. Venceu o Ulsan, não venceu o Mamelodi, mas quando precisava ser protagonista, o Fluminense não conseguiu. Ou então, tem a possibilidade... 2023. É assim, você pode assumir. Vamos ser reativos a partir de agora. É bola pro adversário, vamos explorar a velocidade, criar uma plataforma de jogo para explorar a velocidade e torcer para um jogador do ataque desses 3 estar vivendo uma boa fase. Por isso que eu acho que precisa de também um camisa número 10, pelo menos para opção. Para ter no elenco, para ter uma alternativa e para ter possibilidade de alteração tática. O Fluminense joga com 3 jogadores de meio campo, não vou falar ali num 4-3-3, mas 3 jogadores de meio campo que não são necessariamente volantes, mas são jogadores que ocupam aquela região central. Mas eu acho que falta criatividade, dependente se for pelo lado do campo ou pelo meio do campo. Acho que precisa de um 10 e, naturalmente, um jogador pelo lado do campo. Porque, o Canóbio, o Soteldo... Aí eu estava lá em São Paulo, aí eu ouvi coisas da vida particular do Soteldo que eu fiquei assim, não acredito. Isso parece novela, pô. E assim, não é... Se preparem lá no Rio de Janeiro que vai ficar pequeno. Eu falei, aí é loucura. E ele chega agora, assim, viveu uma boa fase, um período de boa fase com o Renato no Grêmio, mas tem muito tempo que ele não performa e, lógico que, né, as escolhas fora de campo também condicionam o rendimento dele dentro do gramado.